Para alguns dá dor de cabeça, para outros traz um ar de novidade, renovação, otimismo neste nosso Brasil varonil. O presidente da CES, Sávio Zaniolo, inclusive esteve na capital nesta semana, ontem precisamente, e acompanhando algumas falas importantes na FIEMT sobre isso, né, presidente? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilene. É imenso prazer estar na bancada aqui com a Milena e a Raíssa. É uma grande satisfação estar aqui nos canais da 99.1, de grande audiência aqui na nossa região. Muito bem. O que nós temos para colocar para a nossa comunidade? Vamos começar dessa sua ida para a capital do estado, presidente, para acompanhar as falas. Inclusive, o secretário de Estado, Rogério, esteve falando na FIEMT a respeito de algumas novidades que virão por aí, mas em termos gerais, o que o senhor gostaria de colocar sobre o tema? Olha, nós tivemos 4 palestras, né? Professores renomados aí, um do Rio Grande do Sul, outro do Rio de Janeiro, outro do Goiás e o nosso ilustre mestre, doutor, né, em Direito Tributário, que é o nosso secretário de Estado, muito bem representado na figura da pessoa do seu Rogério Galo. O que nós tivemos uma ótica, uma visão da parte pública, arrecadatória, né, nessa palestra lá, e também um pouquinho do formato que vai acontecer aí para nós a partir de janeiro de 2026 aí, com relação às mudanças que ocorrerão e sofrerão aí com a lei complementar 214 de 16 de janeiro de 2025, que é a regulamentação, nada mais nada menos que a regulamentação da reforma tributária. Muito bem, vai afetar, eu diria que bastante para o empresário, vai mudar muita coisa na vida do empresário, né, presidente? Marilene, eu acho essa fala sua assim, muito mais abrangente. Eu acho que vai afetar mesmo, Marilene, vai ser o consumidor, porque o empresário ele é um mero repassador, né? Então, assim, hoje vai afetar o empresário aquele que não esteja preparado para mensurar os custos, né? Os custos tributários aí vai acarretar em aumento. Mas, normalmente, essas pessoas que estão bem, com a gestão bem afinada, organizados, ele vai repassar para o consumidor final. Então, mais uma vez, nós, consumidores finais, é que vamos pagar esse preço. No produto. Com certeza, no produto, no serviço, em tudo. O que acontece, Marlene? Aonde só alguns pagam, fica pesado, né? E eles tentaram, né? O governo, a Câmara Federal, tentou equalizar, dividir um pouco a carga tributária entre os segmentos que não pagam, né? E os maiores consumidores e os menores consumidores. Então, assim, para isso vai acontecer o quê? Vai ter um aumento de carga, né? Ou seja, lá na área de serviços, praticamente, né? Reduzindo um pouquinho na indústria, mas tem muita novidade. Essa pauta é uma pauta para a gente discutir aí quase um programa inteiro. Então, o que o nosso secretário trouxe? Ele trouxe o e-permitting. O e-permitting é o que vai acontecer. O consumidor vai pagar o imposto na hora da compra do seu produto ou do seu serviço. O que é esse e-permitting? Nada mais é que quando você passar o seu cartão, o seu Pix lá, ele vai cair o imposto direto na conta do Estado. E aí as empresas, elas vão ter um conta corrente lá, né? E eles vão prestar conta através de um portal com relação ao que foi recolhido, né, de impostos e o que eles também captaram com a compra. Por quê? Porque a grande mudança é o seguinte, não vai existir mais o regime cumulativo com relação ao PIS/COFINS. Né? E na questão do ICMS também, ele não vai ser o cálculo por dentro do produto. Então todos os cálculos a exemplo, um produto de R$100, o produto vai ser R$100. Se for 28%... Menos 28, no não, caso, que já separa. Vai ser o 100 mais o 28. Mais o 28. Mais o 28. Então, assim, aí que vem uma grande gestão dos empresários, né?
para poder precificar e determinar o preço no seu produto final. Então, isso vai acontecer o quê? Que também o próprio secretário Galo falou, não vai ocorrer mais a sonegação fiscal. Por quê? Porque a Marlene Maria vai estar pagando o imposto devido... Direto para o governo. Direto para o governo. Mas hoje está embutido, eu estou pagando de qualquer forma. Talvez eu não pague direto para o governo, paga para o empresário, que às vezes não repassa, por isso que há a sonegação. Mas o consumidor já está pagando. Sim, com certeza, o consumidor já está pagando. Mas, muitas vezes, o quê? O empresário não repassa isso e traz o quê? Traz um custo judiciário, tributário muito alto para o governo. Então, eles praticamente vão eliminar isso aí. Tá com um problema que o próprio secretário abordou para nós nessa palestra, que é o quê? O que acontece, Marlene? Nessa reforma aqui que a gente está lendo, ela tem que criar o comitê. E esse comitê, ele vai fazer as resoluções de como funciona, como regulamenta, né? Como vai funcionar todo esse processo. E os estados já têm as pessoas indicadas pelos estados, inclusive o presidente do CONFAS e o presidente do comitê é o Rogério Galo, do Brasil, né? O nosso secretário Rogério Galo, até pelo conhecimento, né, que ele vai tem. presidir o Comitê Nacional. O Comitê Nacional e ele preside o Comitê do CONFAS, né, que é de todas as secretarias de Fazenda do Brasil. E o que acontece? Já foi nomeado cada estado, que são 27 estados. Aí a própria lei complementar fala que tem que ser 2 municípios por estado. Um município de grande porte e uma eleição para municípios de pequeno porte. Só que o quê? Eles falam que a eleição, através da eleição, que vai se eleger esse representante. Aí o que aconteceu? Houve uma judicialização para ver o formato de como funciona isso. E enrolou tudo, então. O que está assustando ele é isso, que já teria que estar trabalhando o comitê, já teria que estar aprovando as resoluções e não temos nem o comitê formado ainda. Então isso é uma grande dificuldade que nós estamos passando no momento. E aí a gente falou com o próprio secretário para lutar por essa vaga, Sorriso, né? Vamos tentar colocar alguém de Sorriso eleito para representar aí no Comitê Nacional. Para poder participar dessas decisões, porque depois haverá todo o ajuste, porque tem que fazer um ajuste no maquinário todo, não é só a pessoa física, o ser humano que opera, saber fazer, ele precisa de um sistema funcionando, né, presidente? Com certeza, Marlene, é isso aí. Você tem toda a governança pública com relação à arrecadação dos tributos, o formato, e ainda mais o seguinte, né? Tem muitas particularidades e peculiaridades que não está regrados pela lei, e aí o comitê teria que definir isso através de normas, de resoluções. Aí, mudando com relação a esse formato do governo, né, governamental, nós vamos agora mudar um pouquinho o nosso embate para a área privada. Certo. Onde que vai impactar as nossas empresas, que é o que você me pediu, né? Vamos lá para esse sentido. As empresas de serviço, né, e tanto as empresas de comércio, indústria, enfim, elas vão ter que fazer uma avaliação de qual é o seu consumidor. Né? Quem consome os seus produtos, os seus serviços. Por exemplo, eu vou pegar pelo meu segmento. O meu segmento, a maior parte do meu segmento são empresas, né, que consomem o meu serviço. De contabilidade. De contabilidade. Certo. Então, o que ocorria? Eu tenho que conceder crédito para essas empresas. Por quê? Porque eu vou ter uma conta gráfica. Todos os insumos, todas as despesas que o empresário praticar, ele vai se creditar, tecnicamente era para ser 28% de imposto. E você vai pagar, na questão da emissão da sua nota fiscal, na venda do seu produto, 28%. Então, todas as empresas, quem fornece a empresa, inclusive produtor rural, CPF, que o produtor rural também vai ter que pagar, vai ter que fazer essa conta gráfica, débito e crédito, vai ter que conceder esse crédito. Aí, para acontecer isso, tem vários formatos. Então, exclui-se o regime cumulativo, onde você pagava uma alíquota fixa, e você passa a apurar o débito e o crédito. Então, eu comprei R$1.000
tive 280 de crédito e vendi R$ 2.000, eu tive 540 de débito. Então eu vou fazer esse encontro de contas e pagar a diferença através de uma guia para o governo. E com relação a isso, vai ser ajustado eletronicamente, né, que é o que o governo propõe, que cada pagamento que o consumidor que adquiriu tiver, ele vai cair numa conta, uma espécie de conta bancária do governo, uma conta fiscal, que vai lançar o quê? O crédito e o débito. E aí, no final do mês, a gente vai fazer essa apuração. Com relação às empresas do Simples, ele não vai mudar. Não muda nada. Mas vai ter o quê? O regime híbrido. Aonde o quê? A própria empresa do Simples, no mês de setembro, ela vai poder migrar para o regime híbrido. Que é o quê? Ela vai recolher os 28%, que é a perspectiva da alíquota, né? Porque nós só vamos saber isso em dezembro de 2026, aonde todos os contadores, os seus contadores e os seus empresários vão informar as alíquotas do IBS e CBS nas notas fiscais e no SPED para poder determinar a alíquota. Então, isso as empresas do Simples vão poder optar pelo regime híbrido, aonde vai conceder crédito para os seus clientes. Esses 28% seria o crédito que o senhor citou que tem que ser concedido. Tem que ser concedido. Então, o quê? Você, empresário, aqui que está nos ouvindo hoje na rádio, você senta com o seu contador, senta com a sua consultoria ou pede uma ajuda, uma informação. Para quê? Para que você analise o quê? O tipo de consumidor, o tipo do seu cliente. Se ele é consumidor final ou se ele vai necessitar de crédito. Se é um fornecedor. Se é um fornecedor. Perfeito. Né? Tipo assim, o produtor rural, tributariamente falando, por exemplo, que eu trago aqui o produtor, Marlene, porque a nossa cidade é do agro. Sim, claro. Então é o carro forte da nossa cidade. O produtor, ele é equiparado a uma indústria. Por que ele é equiparado a uma indústria? Ele pega o adubo, a semente de soja, o veneno e o que? Ele cria um subproduto, que é o grão, no caso a soja, o milho, o algodão, enfim. Então o produtor vai tomar esse crédito, como também, com exceção de alguns produtos da cesta básica, ele vai vender com débito. Então ele vai pagar imposto pela venda, mas aí o nosso produtor que adquire no nosso comércio local, todo ele vai precisar de tomar crédito. Perfeito. Para poder fazer essa compensação, né? Para poder fazer essa compensação, senão para ele vai ser ineficiente e o custo vai se tornar muito alto. Com relação a imposto de renda e contribuição social, não se muda nesse primeiro momento. É uma etapa posterior. É uma etapa posterior. Como eu havia lhe falado, são 3 grandes etapas numa das maiores reformas estruturais tributárias do Brasil, que não é a melhor que nós esperamos, né, Marlene? O ideal do mundo. O ideal do não mundo, é? mas é o que nós temos e o que nós necessitamos. Perfeito. Então, assim, cada produtor, cada profissional liberal também, Marlene, o médico, o jornalista, que é profissional liberal, que tem uma profissão regulamentada por um conselho, esse profissional liberal, mesmo que pelo CPF, o produtor, mesmo que pelo CPF, ele vai ser considerado ou equiparado a uma empresa, onde ele vai tomar crédito e vai vender com débito. Perfeito. Aí, com relação a isso, tem alguns segmentos que nos traz aqui na reforma, nos pequenos 580 e poucos artigos, que diz o seguinte: profissionais liberais, ele vai ter uma redução de 30% na base de cálculo. Produtor rural, a base de cálculo fica reduzida a 60%. Né? E aí os segmentos escolares, fica reduzido a 40%. Então, os produtos da cesta básica, arroz, feijão, carne, legumes, tomate, fica reduzido a 0. Então, esses produtos, a alíquota fica reduzida a 0. Então, o que ocorre com relação a isso? Do mesma forma que reduzir a base de cálculo e a alíquota, vai ser a mesma forma que será tomados os créditos.